Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje o meu amigo e irmão, que eu não via muito, Elcio do Prado, que ele é mago iniciador. Vamos saber o que é isso, né? Porque o nome mago assusta, né? Mago é bruxo, o que é? Cadê? Se ele é mago, cadê o chapéu dele? Cadê o fórceps, sei lá, qualquer coisa assim. Então hoje nós vamos falar sobre magia divina, não é isso? Magia divina. Isso. Então, prazer em recebê-lo aqui, Elcio. Tudo meu. bem? Faz tempo, né, que a gente não se vê? anos. 12? 12. Meu Deus do céu, como corre esse tempo. Que a gente não se vê, acho que uns 8, 9. É, por aí, faz tempo, né? Bastante. Mas não importa, o tempo não é nada dentro do sempre, né? É verdade. O importante é que nós estamos aqui. Eu escrevi outro dia, postei na internet, que o único momento eterno é o agora. É o agora. É o- Se a gente isso aqui, usar né? ele Então, pronto. com prazer, o nosso depois sempre vai ficar melhor. Elcio, existe, muita gente fala, nossa, quantas pessoas, filmes, a gente cresce sabendo, lendo coisas, ouvindo coisas, questão de magia. Então a magia, ela assusta em primeiro momento, porque tem toda aquela parte ruim da magia, o Sim, exorcismo, sim. e toda aquela coisa pesada que a gente vê que existe, que não deixa de existir, existe. Existe aquela outra magia, que eu acho que aqui você lida e você vai falar sobre isso, você vai definir magia na sua concepção para mim. Existe aquela magia que é alquímica, uma magia transformadora, uma magia que aproveita todos esses elementos que tem aí. O que é uma magia? É a arte de você trabalhar as forças que estão aí à sua disposição. Muito bem. Isso aí. Então, qual é a sua definição de magia, Elcio? Para a gente iniciar aqui. A definição de magia, a gente já tem ela até na internet. Que a capacidade, então, é uma capacitação, não é um dom, não é uma paranormalidade, não é um foco religioso, mas é um foco também espiritual. Sim. Então tem uma participação espiritual dentro da ação da magia divina, da magia em si. E a magia é a capacidade que nós podemos adquirir, passando a tê-la, de movimentar o invisível e produzir efeitos físicos no visível. Aí você fala... Eu faço isso 24 horas por dia. Sim. Então vamos definir de forma muito simples, porque o que a gente chama de grandes mentores, grandes mestres, como a gente vê as pessoas bem resolvidas, até os encarnados, eles são muito simples, não tem complicação. Então vamos dividir a nossa condição de evolução em duas partes. Vamos o que lá. eu tenho controle e o que eu não tenho controle. Sim. O que eu não tenho controle sobre o que os outros pensam. Pensam, Verdade. agem, falam. Então todos receberam como dádiva da vida o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, o poder de pensar, falar, agir, elogiar, abençoar, caluniar, praguejar, bem dizer, mal dizer. Sim. E eu brinco um pouco, eu falo que safado também tem livre-arbítrio, né? Claro, todo mundo Claro. tem. Todo mundo tem. E como nós somos, esse é o meu ponto de vista, Claro. meu, então não se torna uma regra, emissores de energia, nós não somos receptores. Essa coisa de eu falar que eu sou para-raio, esponja, para mim não funciona, não é bem assim. Não é bem assim? Não. É, bom, Agora, se eu emitir É. o temor de que isso vai acontecer, eu estou emitindo um sinal e estou facilitando a chegada do que eu não quero. Mas às vezes foi bom você falar nisso, vamos fazer uma parte aqui, porque eu conheço muita gente que é esponja, eu conheço muita gente que é sugadora, inconsciente. Essas coisas realmente existem. Então, como é que você falou que às vezes a pessoa não tem consciência. Como é que essas forças agem, então? E como é que a gente pode definir isso? São entidades? São energias? Como é que a gente pode... O que nós não temos controle, É. eu tenho como o que os outros pensam. Os outros eu divido também em duas partes, encarnados e desencarnados. Certo. Então existe a parte espiritual, do bem e do mal. Então a parte espiritual do mal, ela está em... Do mal que eu digo seria desde um espírito perdido até um espírito já com péssimas ações. Certo. E um dia, eu conversando com meu professor, o Rubens Saraceni, que foi o receptor desse conhecimento de forma psicográfica, ele sempre deixou claro que o médium Rubens é o que recebeu o conhecimento,
Mas a magia divina pode ser praticada por qualquer pessoa, independente da religião. Então não pertence. Sim, perfeito, muito bom. Religião. Isso mesmo, tá. Não pertence nem a Umbanda. E quem vos fala é o médium umbandista psicógrafo desse conhecimento. Você falou do mestre Rubens Saraceni. Ele foi embora no tempo certo ou não? Boa. Ele sempre me surpreendeu. Olha, né? Não sei, né? Ele sempre me surpreendeu. Ele conhecia muita coisa, ele era uma pessoa visada também por conhecer muita coisa, por isso que eu te pergunto, né? Sim, eu tive o privilégio de ser muito próximo dele. Sim. Muito próximo como amigo, aluno. E ele participou dessa passagem, que ele chegou a falar para algumas poucas pessoas, que ele falava assim, então, às vezes dá saudade dos meus, né? Eu já vou encontrar com eles. Então, ele tinha consciência da parte espiritual. Já tinha consciência de que ia desencarnar, digamos assim, vamos usar essa terminologia? Sim. E ia embora. Tá. Então ele cumpriu, vamos dizer, o que ele tinha se predisposto. Porque eu não acredito em algo colocado e você vai ter que fazer. Sim. Uma coisa kármica, entendeu? Sim, eu também não. Eu tenho meu ponto de vista a esse respeito. A escolha é nossa antes de vir também. Perfeito. Como é aqui e vai continuar sendo. Eu vou me limpando muito de crenças limitadoras. Então, se a gente fala de religião, é religar. E hoje em dia as religiões estão mais no desligar. Desligar, todo mundo. Claro, a minha é melhor, meu Deus é melhor que o seu. Então eu estou fora, eu não consigo. Respeito muito a religião, mas o ponto de vista religioso varia de acordo com a quantidade de praticantes. Então, vou voltar onde eu te interrompi, que você falava do ensinamento do... E ele falava para mim, ele falou, lá embaixo você espera qualquer coisa. Lá embaixo, o que seria? O que chamamos de umbral, vamos dizer? Seria o baixo astral. O baixo astral, as intenções. a densidade. Ele falava muito como realidades divinas. Realidades divinas. Ou realidades da criação. Sim. Eu posso estar numa festa maravilhosa e me sentindo mal. Claro, tem muito disso. Quantas vezes acontece? Horroroso, eu estou me sentindo bem. E eu estou me sentindo bem. Então a minha realidade é contrária. Afeta, E realidades vibracionais, elas acabam no desencarne se compatibilizando e magnetizando essa experiência. Como a gente magnetiza o que a gente projeta, quando o espírito a gente... Semelhante, né? Eu entro na energia da semelhança. Eu vou viver essa experiência. Caso seja necessário e caso seja da minha vontade. Então aí deve ter um limite para essa fronteira de necessidade, sempre no espírito da evolução. Sim. Sempre na condição de evolução espiritual. Aí ele fala, então, vai se preparando, vai estudando, praticando, que lá embaixo eu vou te falar, não tem burro não. Só tem PhD. Você espera qualquer coisa lá de baixo, menos burrice. Só PhD. E então tem muita experiência na parte espiritual. Vamos fazendo os apartes aqui. Você acessou já a parte lá de baixo? Vamos dizer? Não, porque... Seja a nível consciencial, ou seja, como é que você pode ter uma ideia assim? Nunca chegou próximo disso, vamos dizer. O Rubens tinha chegado. Com certeza, né? Acredito que sim. Pela psicografia dos livros do romance dele, ele traz de forma muito esclarecedora as realidades. Sim. E eu não acesso porque o trabalho da magia divina, ela é uma prática magística focada exclusivamente para o bem. Para o bem, então, tá. Para reparar situações que religiosamente, em alguns campos, a solução não acontece. Então eu não acredito em milagre. Eu adoro a frase do Spock. Milagres não existem. Eu tenho minha concepção de milagre. Milagre a palavra é linda. É a tua força, a tua fé agindo, a tua fé. Aí você faz aquilo que parecia impossível e você torna uma coisa que parecia impossível em real. Aí eu chamo de milagre. Né? Mas o milagre em si, no aspecto religioso, digamos assim, de que vem alguém, te toca e você fica bem, isso eu não acredito mesmo. Eu acho que... Eu acredito numa ação de alguém preparado a resolver uma situação que nós ainda não conhecemos como é que funciona. Aliado com a minha vontade de conseguir aquilo. Né? Então tem que ter aquela simbiose entre as duas forças. Todo mundo quer ficar rico e está aberto a isso? Aí é que está. Tem gente que quer ficar rico, mas não joga. Na todo loteria, mundo por exemplo. quer saúde, mas
não pode ver um lançamento novo na farmácia. Isso, que vai lá. Vai lá comprar, tem alguma novidade? Então, se eu ficar focado na doença, dificilmente a tua saúde vai andar bem. Claro, porque você vai entrar nessa sintonia da doença, foco. Você entra, Exatamente. Então, vai puxar. Tudo é sintonia. E eu vou absorver para a minha vida, isso é o que eu tenho controle. Claro. Exclusivamente o que eu estiver vibrando em dominância. Sim. Quer queira, sim, ou não. Então, ou não. Se eu tiver muito eu não quero isso, eu não quero que aconteça isso, eu tenho medo que aconteça isso, eu vou estar trazendo isso. Você vai estar atraindo, né? Incrível. Eu vou estar vibrando, então eu vou estar dando de comer ao que eu não quero. Quando existe uma ação, seja espiritual, vibracional, mental ou magística, que é onde criou, infelizmente, esse nome pesado, que sempre fala em magia, se traz alguma coisa... tem aquele nome que eu falei no começo do programa, né? Da possibilidade de ter alguma coisa negativa, porque magia é magia. O que diferencia a magia divina para a magia negra é os valores éticos de quem pratica. Disse tudo, exatamente isso. Porque é magia. Quem eu vou evocar abrindo um portal? Um espírito de luz que vai trazer o milagre, ou uma ação que a gente não tem controle. O que a gente não tem controle? Sobre a natureza. Nenhum controle. Então eu consigo acender o fogo. Eu não consigo criar o fogo. E eu acredito que o homem nunca vai conseguir. Mas não vai ter essa capacidade. Não, é que já tem quem faz. Claro, então não vai se preocupar em evoluir. Vai procurar chegar de outra forma. Então o que eu tenho controle e o que eu não tenho? E a parte moral e ética de quem pratica é que vai abrir um portal ou uma condição de trabalho espiritual, vibracional, para o bem ou interferindo. Foi o que você disse, porque todo mundo fala você está falando disso aí, vamos chamar de médium, né? Médium significa intermediário, né? Entre um lugar e outro. É claro que qualquer energia, seja lá de onde for, ela vai ter que passar pelo intermediário. Então, se o intermediário, claro que vai sofrer influência, porque tem gente que fala para mim, não, eu vou trabalhar lá no grupo, seja lá onde for, eu não me preocupo em não fumar, não beber, não fazer sexo nem nada, porque a energia vai passar por mim, ela vem limpa. Isso é conversa fiada. Eu também acho. Claro que é conversa fiada. Acho, porque um médium... Aprendi isso com o meu professor e fui olhar as estatísticas. Um médium soberbo acaba incorporando um guia espiritual também com essa arrogante. Vamos dizer, essa arrogância. Eu já presenciei tantas coisas iguais que você está falando, e você também deve ter presenciado, né? Mas vamos por outro lado? Vamos. Um médium muito humilde, muito passivo, muito... É o meu guia que faz, não sou eu, ele acaba restringindo o trabalho do guia também. O médium, para mim, é tão importante quanto o trabalho do guia. Que se ele não tivesse lá, o guia também não estaria trabalhando. Sim. E qual é o comportamento ideal? Já que entramos no assunto, qual é o comportamento ideal do médium, no seu ponto de vista? Fazer as coisas com prazer. Com prazer? Com prazer. Eu não acredito O que é com prazer? Se se colocar... eu estou fazendo aquilo, não é porque eu preciso dar passagem para os meus guias. Eu estou fazendo aquilo porque eu gosto disso, eu sinto que devo fazer isso e através disso eu posso ajudar outras pessoas. É isso? É isso. Esse devia ser o comportamento. Não uma obrigação da pessoa que vai lá no grupo dele, putz, hoje eu vou ter que ir lá, vou ter que sair às 11 da noite, tem ônibus, tá escuro e não sei o quê. Então ele já tá indo meio errado para trabalhar, né? Ele está entrando de costa, né? Entrando de costas, falou tudo. Então o comportamento, na sua opinião, o médium tem que fazer a coisa com prazer de estar fazendo aquilo. E como ele faz isso? Porque eu sempre penso na solução, não achar o defeito. Eu acredito nessa vasta consciência não física criadora, particularmente, eu chamo de Deus. Sim. Pode dar o nome que quiser, que existe um Criador. Eu chamo essa vasta criação de perfeita. Eu podia falar amorosa, cheia de luz, dadivosa. Um monte de nome, cada um perfeito. define. Eu adoro o nome perfeito. Um médium não viria com essa faculdade ativa sem a vontade de exercê-la. Não existe metade na criação. E como entra a questão... Eu já passei
Já passei. Desculpa eu estar te interrompendo, né? Mas por favor, nós estamos dentro que o assunto é... Eu trabalhei em grupos espíritas. Já trabalhei, já fiz curas, né, através das mãos, essas coisas todas. Então a gente percebe que a gente se coloca à disposição, faz aquilo com vontade e com prazer, mas muitas vezes a gente percebe que não existe a receptividade, vamos dizer, da pessoa que está recebendo isso. Eu não posso me focar nisso. Não se foca nisso? Sim. Eu não gosto de me focar nisso, porque eu tenho, nos cursos, aqui estou com 2 turmas, tem uma média de 90 alunos. E tem a minoria, vamos dizer, que não tem esse interesse em saber. E tem gente que fica deslumbrada com o conhecimento científico que é passado. E também, que é o mais importante que eu ia completar, é que as pessoas que estão lá na qualidade de médiums, eles se veem como os tais. Eu sou o médium, eu recebo esse, eu recebo aquele. Isso, eu sou isso, exatamente. 3 metros de altura. E na verdade eu tomei consciência, ninguém me falou. Você precisa tomar consciência. Quando você toma consciência é melhor, porque isso não quer dizer que você esteja certo. Uhum. Mas que é real que o verdadeiro necessitado de ser portador da mediunidade é quem você não está fazendo magia divina por acaso. Não, eu tenho essa vontade interna. Você tem essa vontade interna e você veio com uma faculdade que está te ajudando a exercer essa sua faculdade interna, essa sua vontade interna. Então, essa soberba dos médiuns, vamos dizer, que eu digo que eles têm que perceber que eles estão lá como instrumento. Então, quando você está como instrumento, quando você está fazendo a coisa com vontade, com bondade, não para aparecer, não para mostrar que você é isso, que você está num cargo maior, você vai deixar fluir melhor todas aquelas energias que te cercam, que estão lá presentes, claro. E como você falou, a energia vai se acoplar numa energia similar ali. Você acabou de dizer da soberba de um médium, tudo. Sim. Ele vai trazer o quê? Um espírito soberbo, outro mais humilde, que você falou que não vai dar passagem, porque ele vai ficar com aquela restrito naquele casulo da humildade dele. Não entendi bem o que você falou, né? Uhum. Então, ele vai ficar como um figurante. Ele não é um figurante, ele é a peça ativa ali. Eu vejo a parte mediúnica, espiritual, com tamanho respeito, com tamanha gratidão, porque muitos espíritos mentores, eles têm uma capacidade que vão acima da compreensão científica. A gente vê, se olhar na internet, você vai ver vários vídeos, tipo o Dr. Fritz, que é conhecidíssimo há décadas, que faz cirurgia, e os médiuns que trabalhavam ou trabalham com ele, fazem cirurgias onde eles pegam aparelhos, bisturis, chegam a cortar a pessoa e sai uma gotinha de sangue. Isso, nada. Então, ele tem a capacidade de abrir um cortezinho e tirar de lá o tumorzinho, tirar de lá a porcariazinha e limpar e mostrar para a pessoa, está curado, tá? Então ele tem a capacidade. Só que como espírito ele não sabe segurar o bisturi, ele não consegue. Ele é espírito. Então eu preciso da tua mão, tá, médium? Isso, claro. Sem a tua mão eu não faço. Isso. Eu fico imaginando algum médium acordar no meio de uma cirurgia dessa e não pode ver sangue e de repente até desmaia. Exatamente, por que não? Então existe essa união, essa junção, esse direcionamento no mesmo foco. Se a pessoa vai ou não desenvolver outro carocinho, é problema dela. Mas que ele faz o trabalho, ela faz. Você vê a mediunidade como uma missão, como todo mundo diz, ou não? No seu ponto de vista, como é que você vê isso? Médiuns, na verdade, eu acredito, minha opinião, eu acho que médium todo mundo é intermediário. Sim, eu vejo aqui, eu tenho uma concepção da mediunidade como a parte espiritual agindo através de um processo de incorporação, seja uma psicografia, uma pintura mediúnica, seja uma cirurgia espiritual. Porque a palavra médium já está no campo religioso, então vamos deixar a mediunidade para a religião. Eu já vou muito na parte da telepatia. Sim. Então, que pode também te trazer
insights. Isso sim, muito. Pode te trazer o que a gente chama de intuição de uma forma um pouco mais clara. Então seria intuição em banda larga, onde você confia sem sair daquela fronteira que é o caminho do meio, que é o equilíbrio. Isso é importante, então, muito importante. Não, o que eu digo está certo. Soberba. Eu não acredito na minha intuição. Pronto, também não está errado. Então está nos dois extremos muito graves. Dá para ir testando, dá para ir vendo quanto a gente tem de aliado. Porque mediunidade não, intuição, uma frase bonita que eu ouvi uma vez, que é a voz do silêncio que fala na razão. Muito bom, voz do silêncio que fala na razão. E se fala na razão, tem boca. Sim. Se tem boca, está vivo. Sim. Então, se está vivo, tem mental. Se tem mental, pode ser um processo Sim. Aí você usa, a gente chama de telepatia. Aí você usa seu discernimento, ver o que é aquilo, né? Acima de qualquer coisa. É necessário perguntar, é necessário se questionar, é necessário pôr em dúvida, sim. Mesmo que eu tenha uma opinião formada, faz parte da evolução incluir outros conhecimentos. Nossa, sem dúvida, claro, tem que sim. Então eu tenho o meu trabalho em si, eu tento achar, me manter tranquilo, sempre nesse equilíbrio. Firme, confiante, porque se eu não tiver confiança no que eu faço, e em cima de centenas de milhares de bons resultados, então se eu não tiver confiança, não está valendo. Não. Você está colocando em risco todo mundo que passa pelas suas mãos. Sem me achar dono da razão. Então, ter confiança, estar seguro no que você faz, é como se fosse um mecânico. Apertou bem a roda? Apertei. Mas não vai muito longe, tá? Como? E por que o espiritual não pode ser assim também? Por que não? Por que não pode existir uma cobrança em cima disso? Ou um questionamento antes? Falar assim, escuta, mas eu saio daqui limpo? Sai, mas se você fizer um banho de erva em casa, sai também. Não tira entulho, mas ajuda bastante. Então a água é magnética, a água é diluidora, a água é decantadora, ela é condutiva e ela, depois de um banho de chuveiro, a gente não se sente mais leve. Maravilhoso, sim. Isso é uma ação natural. Agora eu posso usar a ação que a gente começa a entrar no campo da magia. Então eu ponho água, erva e fogo. Por isso que eu falo, não façam um banho de ervas em micro-ondas. Então é fogo. Então eu vou estar juntando 3 elementos com uma intenção pensada. Intenção, você falou a palavra mágica. Que a intenção é tudo, né? Intenção é tudo, é o primeiro passo de eu pensar e desencadear. Então eu tenho uma intenção de que esse banho me limpe, descarrega. Você potencializa. Usou a palavra mágica, potencializar. O que já tem de ação natural ao nosso dispor. A ação natural vai limpar o que acredita, o que não acredita, o merecedor e o não merecedor. Isso é natural. Quer dizer, se você me prescrever, vamos usar esse termo aqui, se você me prescrever um banho tal, e eu falo, putz, o Elcio mandou tomar, vou tomar porque ele falou para tomar. Vai funcionar? Vai funcionar mesmo eu não potencializando isso aí como eu poderia potencializar. Vai funcionar. Vai. Agora, se eu tiver aberto a isso... Vai funcionar vezes N. Vezes N. Agora, não precisa estar plenamente aberto, porque nós somos movidos por resultados. Grego, isso não é uma troca, isso não é uma barganha. Então, se eu atendo uma pessoa e ali está cheia de bloqueio, cheia de coisa que já foi em vários lugares e não tirou, se ela não vê o resultado, ela também não se positiva. Não tenha dúvida disso. Se nesse atendimento a gente não conseguir tirar essas interferências, coisa que banho não tira, por exemplo, ela também não se sente bem para que esses resultados aconteçam. Antes de você entrar nisso aqui, que nós estamos entrando agora no tema em si, que é legal, já estamos faz tempo, mas eu quero te perguntar uma coisa que eu te perguntei antes do programa começar, que é, você está falando, a pessoa chegou, ela vem com N coisas, né? Se ele está te procurando é porque ele está com algum problema, sim, como você acabou de dizer, sim, ou ele não conseguiu resolver em outro lugar, já passou por um monte de lugares, não conseguiu, e vem com você. Primeiro, a grande pergunta, muita gente sente
cansaço, sente ver sombra, entra lá, não se sente bem onde é que está. Vida não anda, vida não que anda. dar um passo para frente. Perfeitamente. Não consegue o currículo. Tem 2 candidatos e ele sempre acaba perdendo. Isso aqui. Pergunta na lata, como a gente diz. Existe demanda? Existe macumba? Existe trabalho que você possa fazer contra uma pessoa? Ah, tem bastante. Tem bastante? Tem bastante. Isso é real? É real. Como não é o nosso mundo, Grego, como não é a nossa prática, a gente acha que isso não tem muito por aí. Infelizmente tem bastante. E esse tipo de, vamos dizer, trabalho que a gente chama de magia negativa, ou ação mágica negativa, Sim. é um trabalho 100% espiritual. Então Quer dizer, não é uma nuvem que chega na pessoa e trava. Mas é um tiro no pé. Sim, tá, mas como é que você consegue? Eu tô aqui, aí você não. Você ficou de mal comigo, ou não gostou porque eu fiz uma coisa que era para ser para você, aí você vai lá e arruma um jeito de me prejudicar. Por quê? Por que você tem sucesso, vamos dizer? Não tem sucesso. Aquilo que a gente falei, aquilo que comentou, que eu falei. O safado também tem livre-arbítrio. Sim, falamos no começo. A pessoa vai buscar uma ajuda a quem oferece. Então eu trago a pessoa amada, eu resolvo o teu problema na empresa, eu curo isso, daquilo. É meio complicado porque os afins de novo vão se atrair. Eu não atendo pessoas que chegam com um problema de querer trazer namorado ou namorada de volta. Ah, isso você não atende, tá? Não, é bem... Não que eu não atendo porque só eu não quero. Porque você está ferindo o livre-arbítrio da pessoa que ele quer aproximar. Por exemplo, eu posso querer uma... Não é que mesmo que eu quiser... Não, eu posso querer uma mulher, mas ela não me quer. E eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dela, poxa, eu vou lá pedir para você me aproximar aquela mulher, vamos dizer. Não, não é mais ou menos... Eu vou falar um palavrão. Pode falar. Um contraste desse chegar lá, eu falo, escuta, o que te faz querer alguém que não te quer? Mas exato, é isso que eu estou perguntando. Vai cuidar de você. Porque os outros preferem cobrar e enganar e não sei o quê. Fala, eu vou trazer quem? Essa proposta, a ilusão. Na verdade, uma pessoa que cultiva o não respeito, o não amor próprio, sim. Quer dizer, a pessoa não se respeita, a pessoa não se ama, a pessoa não tem autoestima. O que ela não tem para os outros também. Ah, sem então, dúvida. Se eu não me respeito... Como é que eu vou... Como é que eu vou respeitar alguém? Ela sente, ela começa... O nosso, vamos chamar espírito, ele é brilhante, ele é maravilhoso. Ele sempre nos dá sinal de algo que a gente quer que não é bom. Sim. Então, tipo, quando eu começo a querer alguma coisa num foco obsessivo, obsessivo é tipo, eu quero e enquanto eu não conseguir, eu vou me sentir mal. Isso. Esse mal se potencializa. Sim, aí começa a doer boca de estômago, eu começo a sentir vazio, da choradeira. Palpitação e não sei o que, um monte de coisa. E ninguém quer sentir dor e mal-estar. Ninguém quer sentir tristeza. Aí ele lê na revista, lê no post, lê no orelhão de que eu trago tua pessoa amada. Ele olha para aquilo como o alívio das dores. Então ele... Ainda mais com o pagamento depois que eu consegui trazer. Que outra aí fraude, aí é fantástico, fraude. né? Claro que sim. Pô. Então a pessoa quer sumir com a dor dela, com a angústia dela. Angústia, com o mal-estar dela, projetando isso para outra pessoa. Na verdade, está projetando. Agora, é tão ilusório, é tão desequilibrada essa ação, que nenhum espírito, vamos falar com base no espírito encarnado, imagina os desencarnados, são muito mais, vêm com uma visão maior, nenhum espírito de luz vai interferir numa condição dessa. Nenhum espírito sábio vai sujar as mãos. Não vai mesmo. Então quem não que vai. vem para trazer o amor de volta? Vem a galera lá de baixo. O que eles sabem de amor? É óbvio, ululante, como a gente fala, né? Isso. É ser vítima do óbvio, né? Sim, claro. E
Então você vai pegar um traficante, um bandido, um ladrão, para tomar conta de uma obra social. Então você vai pedir para um espírito negativo algo de amor. Só vai dar Olha só, porcaria. bem colocado. Só vai dar porcaria. Bem colocado, porque às vezes a pessoa nem imagina que está fazendo isso, né? E só a sensação daquele vendedor de ilusões, desculpa, mas é meu ponto de vista. Não Sim, quero, claro, não você está quero- falando. Não estamos combatendo ninguém. Não, mas não é um vendedor de ilusão. Dele garantir que essa pessoa volta ao convívio desse carente desequilibrado, desculpa, eu sou muito sincero, ele já se sente melhor, só com a promessa. Sim. Então ele já sai entrou de num lá. campo perigosíssimo, chama ilusão. E A dependência pessoa- também, né? E a pessoa que é vítima desse tipo de ação espiritual, é como se viesse um compromisso espiritual negativo e que isso não vai dar certo. Em hipótese nenhuma dá certo. Então, se não voltar a pessoa amada, não deu certo. E se voltar, também não deu certo. Exato. Você acabou de trazer alguém amarrado. Amarrado. Usou o termo feliz. Amarrado, exatamente. Vai namorar com um macumbado. E aí, Isso vai qual dar é o porcaria. futuro disso? Qual é o futuro disso? Só desequilíbrio. Existe realmente essa causa e efeito, ação e reação? Sim, Então, a gente vai experienciar tudo que a gente vibrar. é mesmo? Então, A gente vai quando eu experienciar. apronto uma coisa dessa, eu vou lá buscar ou prejudicar alguém, é líquido e certo de que isso vai voltar. Na verdade, nem sai, né? Nem Porque sai. não existe castigo na criação, existe Não. compatibilidade. Tá. Ai, mas Deus castiga? Não, quando você fez para a pessoa não chamava castigo, por que agora vai mudar de nome? É, bem isso. Então, nós vamos experienciar. Uma vez, intuitivamente, eu senti alguém me dizer, jogue o que você quiser no seu futuro. Espinhos, tachinhas, pétalas Sim, é de teu. rosa, alegria. Você que está escrevendo o teu futuro. Inevitavelmente você vai caminhar para isso. Então é bem isso. Que tipo de prática eu vou ter? Você me contou, e antes da gente entrar na magia em si, que nós vamos conversar, me conta aquele que nós estamos conversando antes do programa começar, sobre a experiência que você falou. Nós estávamos falando de influências aqui, você contou de um grupo que você estava dando palestra e que você fez uma comparação das pessoas que estavam com problemas de ordem espiritual. Podemos usar esse termo ou é diferente? Sim, Vamos lá. sim, problemas com Conta invasão isso espiritual, para com ordem o meu espiritual, público com aí, carga. Elcio. Nós somos muito bem amparados pelos nossos corpos. Nós temos um corpo físico que tem um cérebro, processador de informações, de neurônios, de sistema nervoso e de enzimas. Sim. É muito bom. O que eu estiver vibrando, o meu corpo físico vai sentir. Se eu pisar numa taxinha, mesmo que eu não a veja, dói. Porque acionou o sistema nervoso, o cérebro avisou e na hora eu tiro o pé. Então essa informação, essa troca de informações é muito rápida. Quem a gente tem monitorando os nossos corpos é o que a gente chama de mental. Sim. Então esse já está acoplado na nossa parte eterna, na nossa maior parte, que pode ser chamada de espírito, de alma, de perispírito. Quiser. Ou da presença divina. Desculpe. Ele sim monitora os nossos corpos. Quando existe um contraste energético, uma ação contrária, porque você é luz, ponto, eu sou luz, ponto. Vamos só reconfigurar, mas sem a coisa espiritualista. Sim. Tá? Então somos o quê? Porque estamos vivos. Todo estamos mundo gastando energia. E existe uma carga. Depende de onde essa carga se aloja de uma forma mais dominante, o nosso mental detecta aonde está essa carga, aciona essa o carga cérebro. que nem essa carga que nós estávamos falando agora há pouco. Eu estou Sim, sentindo pode uma ser energia uma- intrusa. Vamos chamar isso aí, Pode tá? ser um espírito. O meu cérebro, vampirizador. ele vai detectar isso. A minha mente vai detectar. O mental. O vai mental, detectar. tá, tem Ele razão. vai acionar o cérebro aciona o sistema nervoso e vai transmitir para mim, pelo sistema nervoso, a sensação exata do que está acontecendo. Então eu vou estar me sentindo triste,
sem uma razão lógica, porque é tão importante pensar, gente. Precisa pensar. Se a gente não pensar, vamos pensar pela gente. Muito bem dito. Tá. Nós precisamos pensar, questionar, perguntar. Então, quando alguém te chamar de curioso, não, eu sou estudioso. Acho que é importante repensar esse verbo. Então, eu vou estar sentindo a sensação de peso sem uma explicação lógica. Eu vou sentir minha vida... Ai, não está andando, parece que está tudo travado. A depressão, essa coisa que tortura meio mundo aí, pode ser fruto disso aí que você está falando? O estado depressivo? Olha, é uma gama... Não, eu tenho como... Eu acho que isso vai ser até polêmico que eu vou falar. Tudo, pode falar à vontade. Mas para o Elcio, para mim, a causa da depressão é uma só. Qual? Eu me preocupar muito mais com o que os outros pensam do que comigo mesmo. Causa. A causa, tá. Daí para frente, analise isso. Então me preocupo muito mais com o que os outros pensam do que comigo. Mas esse processo, as energias, leva à depressão. Eles podem te ajudar a entrar numa depressão. Sim. E aí, como existe uma afinidade em tudo na criação, existem espíritos que vão se compatibilizar com isso. É tipo aquele... Vamos brincar, fazer uma parte de humor? Vamos. Um pouquinho de brincadeira, aquela pessoa que fala: oi, tudo bem, como vai? Tá nada, tô cheio de dor. Ai, as assim coisas mesmo. não tão bem, rapaz, meu marido foi internado ontem. A menina nem te conta, eu também. Eu quero distância. E aí vai alimentando, mas né? Vai alimentando. Compatibilidade. Sempre tem um ouvidinho que quer ouvir essa porcariada e outras pessoas já não se compatibilizam. E a parte espiritual, ela é compatível. Então, numa pessoa depressiva, existe um processo de vampirização. Grande, né? A gente percebe isso, né? E o vampiro, gente, não é exclusividade da pessoa negativa. Então, o espírito negativo, que gosta de sugar energia desde aquele espírito que está sofrendo... Que ele necessita disso, né? Ele se alimenta disso, ele necessita disso. Então, mas se ele não que nem negativo, o morcego depende do sangue para viver. Isso, o Drácula, pronto. Isso tá aí. Depende do sangue, mas ele quer um sangue com leucemia? Não, claro que não. Ele quer sangue bom, né? Claro, é isso aí. Então, sangue bom. Essa parte, vamos dizer, espiritual, vampirizadora, não é exclusividade de uma pessoa depressiva, só que ela acaba se compatibilizando, ela facilita uma chegada. E sempre que, quando a gente fala que a pessoa se preocupa muito mais com o que os outros pensam, o ápice disso seria, ela precisa do elogio. Ela precisa da motivação. Ela precisa, na verdade, da aprovação do que ela fez. Sim. Hoje as redes sociais são muito fortes nesse espelho, nessa fotografia. Totalmente ilusório, né? Porque ali você é o que você gostaria de ser, né? A maioria das pessoas é o que gostaria de ser. Eu me preocupo com o que os outros pensam. Já usou o verbo errado. Eu me importo com você, Grego. Eu não me preocupo com você. Eu me importo porque você é importante. Mas me preocupar, não. Por quê? Porque eu vou estar gerando algo que eu não quero para você. Exato, e você vai estar entrando, se ligando num problema que não é seu. Sim. E o problema dos outros não pode virar o nosso. Não, é isso mesmo. E a pessoa que precisa da aprovação alheia, ela é uma pessoa que não tem autoconfiança. Autoestima. Então ela não tem iniciativa. E se não tem iniciativa, adora uma cama, adora ficar um pouco... Agora, se quer curar um depressivo, é ele que tem que sair da cama, não é eu que tenho que ficar. Então, eu não faço muita companhia quando a pessoa gosta de falar de um problema. Você quer falar de problema? 2 minutinhos. Vamos falar de solução, eu fico até amanhã aqui. Isso para qual que é o teu mudar. Problema? Bom você não tá, porque você está aqui comigo. Então, vamos lá, vamos limpar isso. E eu aprendi com toda essa vasta consciência não física, vamos chamar assim, de que eles são muito diretos, muito direcionados. Então, tem sujeira? Limpa. Tem bloqueio? Desbloqueia. Tem carga? Descarrega. Objetivo. É objetivo. E fui eu que me sujei? Não importa. Foi alguém que me sujou? Também não importa. Que eu vou ficar procurando culpado, inocente. Que não vai levar em nada. Perda de tempo. É perda de tempo. Falou tudo. De raciocínio. Então, o que é importante? É a pessoa ter a vida livre, boa,
Com iniciativa, claro. Motivação. Mas eu consigo isso sem ver um resultado positivo? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Então é necessário ter vamos chamar, uma ferramenta, um recurso, onde a gente consegue atuar na pessoa com o que a gente não tem de capacidade. E a magia divina é justamente esse mecanismo, onde nós ativamos essa condição reparadora, que ela vai atuar na pessoa de fora para dentro. Vamos entrar nela agora. Você completou o raciocínio? Você estava vindo do mental e você estava. Sim, você chegou a completar, eu te interrompi? Sim. Então, o mental ele vai acionar o cérebro e trazer a fiel sensação do que está acontecendo. A vida não está andando, eu dou um passo para frente, 2 para trás, eu me sinto esgotado, eu me sinto travado. Então uma pessoa... E eu não tenho resposta para isso, então já é sem uma explicação lógica. Isso, então eu vou procurar... Mas o que você fez? Eu carreguei um caminhão de farinha. Está cansado mesmo? Claro. Eu não consigo emprego. Você procura? Não, então não vai conseguir. Agora, aquilo que você falou, a pessoa manda currículo, ela é muito bem aceita. Numa entrevista, é transparente o sorriso do entrevistador que ele quer você na empresa. E de repente a vaga some. Isso. Aí acontece isso uma segunda vez. Opa, alguma coisa está errada. Aí uma terceira. Quando esses insucessos são repetitivos, a gente chama isso de cognitivo. Boa, cognição. Tá. E essa cognição vai alertar a pessoa de que algo de errado está acontecendo. Aí ela vai procurar alguém que possa dar uma luz. Assim. E muitas vezes ela quer saber aonde ela está errando. Sim. Aonde eu estou falhando, o que eu estou fazendo de errado. Agora, Elcio, eu chego para você com um problema. Como é que você detecta se o problema não sou eu, o Eustáquio, vamos usar eu como exemplo, ou não é uma influência externa? Como é que você faz essa anamnese? Hoje eu posso te falar de uma forma bem tranquila. Para eles não importa. Importa a tua vida andar. Tá. Então é impressionante como eu aprendi essa simplicidade com o plano espiritual. Tá. Limpa. Se é negativismo, limpa. Se a pessoa está se bloqueando, se boicotando, limpa. Se tem uma feitiçaria, limpa e desativa. Muito bom. Então não tem culpado, inocente, não tem por que fizeram, quem que fez, há quanto tempo. Porque isso vai desencadear, né? Que você vê assim, se eu descobrir quem foi, né? Então você já está alimentando uma vingança. Sabia que eu conto, né? O quê? Quem fez? Sério? Conto. Eu falo que é gente conhecida e desequilibrada. Bom. Porque desconhecido não vai fazer trabalho com a gente, gente equilibrada também não. Claro que sim. Você disse tudo agora. Nenhum desconhecido vai fazer contra você. Alguém que te conhece. Alguém que te conhece. Né? Ou você ou outra pessoa envolvida. Sempre são desequilibrados. Então, como é que vamos falar agora da magia divina, que é o que você trabalha. Já sei que você trabalha há muito tempo. Uma vez, até num evento ali, eu participei de uma limpeza, digamos assim. Você lembra disso aí? Foi? Claro que eu lembro. Muito no bom. Hotel isso, lá no Campeche, né? Foi muito bom. No evento da Bárbara. E é muito interessante esse trabalho. Parece que depois, fomos lá no Atmanamara, né? Inclusive ali, que você fez um trabalho que eu não me recordo bem agora, mas, nossa, é muito bom. Você sai de lá, leve tudo. Eu quero que você fale sobre o trabalho. Como é que você trabalha? O que é essa magia divina? E como se diferencia dos outros tipos de atendimento? Aí o telespectador pode estar falando, mais um. Sei lá o que ele faz, isso aqui e tal. O que diferencia o trabalho do Elcio, do Prado, dos demais? Não que você queira comparar com alguém, você faz o seu trabalho, mas como é que é o seu trabalho? Fala para o telespectador saber. O meu trabalho eu aprendi a magia divina. E o Elcio trabalha em 2 lugares. Florianópolis, onde nós estamos transmitindo agora a Vida Inteligente, uma semana aqui, uma semana em Sampa. Uma semana em São Paulo. Uma semana em São Paulo, daqui a pouco até o final do programa nós vamos dar as recomendações, os endereços, tudo para quem tiver interesse em conhecer a magia divina ou então tentar descobrir o porquê que sua vida não anda, está complicado, coisas assim. O Elcio, você está conhecendo agora, está aí à sua disposição. Vamos lá. A magia divina para mim tem 2 focos, que é o atendimento e o curso. Eu aprendi a magia divina. Sim. Então é um conhecimento colocado à disposição de você só aprende na prática, pessoa, né?
Não, na verdade, na teoria é e na curso, prática. É um curso que ele dura de 4 a 5 meses com aulas quinzenais. Quinzenais, porque tá? eu ministro curso aqui em São Paulo. Sim. Onde nós vamos compreender, de acordo com a nossa, eu não vou chamar limitação, mas o nosso poder de compreensão, como funcionam as coisas universais, as coisas divinas. Tá. Como funcionam. Então é um conhecimento que te capacita a poder atuar não só na parte de limpar, como mais importante que isso, Eu posso fazer o coisa curso boa. para autolimpeza, para Sim. eu cuidar de mim. Sim, Não você, para eu virar da sua família, dos seus animais de estimação, das suas coisas. Não para eu virar um consulente, um atendente. Não, eu posso fazer para aprender a trabalhar as forças da natureza e para o meu bem-estar, para a minha limpeza, para a limpeza do meu ambiente. Se fosse uma ciência humana, tipo assim, você sai médico, aí você escolhe se você vai querer cuidar só dos familiares, ou só de você. Perfeito, tá. Ou de outras Continua, pessoas. isso aí, tá. Então a magia divina deixa claro que ela tem a prática exclusivamente para o bem. Mas como é que a gente vai saber, porque a partir do momento que você forma um aluno, o que ele vai fazer com isso? Não, porque ela já vem à prova de idiotice. Desculpa o termo, a prova de práticas erradas. Porque a evocação, que é a chave ativadora, começa com evoco Deus, sua lei maior e sua justiça divina, e os sagrados poderes divinos aqui firmados. Então o poder divino, quando evocada a lei e a justiça, não desencadeia nada de negativo. Então mesmo que o aluno, o neófito, né, que é o nome? Sim, neófito. Tente usá-la, ela não desencadeia nada de negativo. Então isso já chegou como uma condição. Ele não pode usar errado, não tem condição de usar errado. Não, Tá. nem se ele não tiver muito seguro. Sim. Ele vai se sentir bem com a Ótimo. ação, porque é também uma presença espiritual não religiosa. A magia divina, então, o meu foco é atendimento. Por quê? Porque existem pessoas que, tipo, eu vim no pronto-socorro, mas não quero me formar enfermeiro. Então eu vim porque tem que fazer um curativo. Claro. Deixar claro como as coisas materiais. Olha, eu vim comprar pão, mas não quero montar uma padaria. A coisa é bem simples, é bem Definida. lógica. E a magia divina é igual. Então eu atendo pessoas já há 12 anos com os mais diversos problemas sem uma explicação lógica. Então, Deixar isso muito claro. Conta um aí. Isso aí todo entrevistador vai fazer a mesma coisa falando com você. Conta uma coisa que relevante, assim, vamos dizer, claro. Bem relevante, Bem comum, relevante é que- quando as pessoas tomam remédio e não faz efeito. Bem comum. É sinal que o problema não é físico. Porque remédio funciona, anti-inflamatório tira a inflamação, antibiótico tira a infecção, aspirina cura dor de cabeça, mas se toma um remédio e não está funcionando é porque não é físico. É espiritual. E se é espiritual, é necessário tratar no campo espiritual. Tá. Encosto não toma antidepressivo, Grego. Você tem algum caso legal assim que você possa que chama a atenção, que chamou a sua atenção como profissional, vamos dizer assim? De verdade, vários. É que eu, quando termino, tem casos que a gente vai até... Você pegou problema, vamos falar do o que é mais pesado assim que é. Eu já presenciei tanta coisa aqui. Problema obsessivo. Sim, direto. É mesmo? E como é que você faz? Como é que o mago, né? Como é que o mago ele se isenta? Como é que ele passa imune no tratamento de alguém que está obsediado? Porque a ação é de fora para dentro. Sim, mas o obsessor daquele seu paciente, ele vai ficar muito pé da vida com você. Quando né? eu começar o trabalho, vai. Mas quando eu terminar, ele sai agradecendo. Verdade? Por que ele sai agradecendo? Porque assim, na minha... Como que você afastou a comida dele e ele vai te agradecer? Porque ele volta ao provedor natural. Você está trabalhando ele também? Não, na verdade é assim. O que nós temos controle e o que nós não temos controle. Todo e qualquer espírito, quando a gente olha pela parte da criação perfeita, eu vou nomeá-lo como pai, como mãe, como criador e o meu nome Deus. Então Deus é o criador de tudo e de todos. Essa vasta consciência não física criadora.
Um espírito em desequilíbrio, ele começa a não enxergar as coisas boas e os prazeres. Então ele começa a ser movido pelo sentimento de vingança, de fúria, de raiva, de acerto de contas, de inveja, de baixa estima, de um monte de coisa que a gente lê nos livros. solidão, Sim. de rejeição. Pronto, está negativo. Quando o espírito desse entra num processo negativo, a gente vê aqui vários exemplos bem parecidos, do tipo aquela pessoa que vai brigar. E vai para brigar. E quer brigar. Adianta você falar, para? Não. Não faz isso. Não, porque ele para. quer. Ele se alimenta trocando pancada. Enquanto ele não perder os dentes, não vai sossegar e vai para briga. E Isso. sai cheio de hematoma. E passa 5 minutos, ele fala assim, ai, que burrice que eu fiz. No íntimo, pode ser que ele não fale, mas no íntimo ele fala, pô, não precisava ter passado por isso. Sim, eu porque aí sei, vem a vergonha. sei bem como é que é isso, esse processo. Um espírito negativo, quando ele entra nesse vício do negativismo, qualquer ação, vamos chamar ética, é vista como oposto. Eu vou dar um exemplo do que o Brasil está vivendo hoje, a parte da política. Sim. Qualquer ação ética é rejeitada por um espírito corrupto da política. Então ele já se defende acusando. Então é sempre ataque. Ele não se defende, ele está sempre acusando. A melhor defesa dele é o ataque. Por quê? Porque todo mundo quer tirar dele o que não é dele, o que ele se apropriou. Bem colocado, bem isso. E por que a gente chama de negativo? Pegar de novo esse exemplo. O dinheiro, o que o dinheiro compra? Conforto. Compra bem-estar, compra situações onde você pode comemorar a alegria de uma amizade com um churrasco, com um jantar. Então o dinheiro é bom? É. Quando adquirido de forma negativa, tudo que ele deveria trazer, ele tira. Então ele perde a paz, perde o conforto, perde os amigos, a saúde, perde a saúde, perde a liberdade. Então ele é rico? Não, ele tem dinheiro roubado. Riqueza para mim é outro nome. Outra coisa. É né? outra coisa. Então um espírito negativo, onde ele dá vazão às dores dele, causando dor nos outros, qualquer um que venha para acabar com essa festa é visto imediatamente com o que ele tem de sobra. Sim. Raiva, ódio, vingança, acusação, projeção, agressão. Quando essa sustentação divina, criada na origem, como uma centelha divina, como lâmpada, mas só que a lâmpada dele está muito suja, Sim. É acionada de fora para dentro, isso começa a romper todos esses campos. Eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso, mas esse poder universal, deixar agora claro que a magia divina não se restringe ao nosso planeta, mas é praticada nele, tá? Então, mas é uma ação que nós podemos chamar de universal. Porque o mesmo poder divino que sustenta o nosso planeta, sustenta o outro lado da constelação. Então, o mesmo poder, com frequências diferentes. Mas essa frequência divina, quando direcionada na pessoa, ela se ramifica em todas as causas de interferência. E também os causadores, positivando. Eu brinco um pouco, porque essa coisa espiritual é muito tensa. É verdade. Então eu brinco falando a verdade, sem ironizar. No nosso trabalho, o encosto deixa de ser encosto. Deixa de ser encosto, Aí interessante. você fala assim, mas espera aí, e eu posso fazer isso? Eu posso. Se eu devo ou não, é eu que decido, e eu acho que eu devo. Se eu tivesse no lugar desse espírito, eu gostaria que alguém fizesse para mim. Mas enquanto em negativo, eu não sei ainda. Você não tem consciência daquilo, exatamente. Então você não pode ser cobrado por uma coisa que você não tem consciência. Me diz uma coisa agora, na parte do tratamento em si. O paciente vai lá, te procura, paciente. Não, a pessoa vai lá, que está precisando de ajuda, te procura, você resolve a questão através de essa ação, seja os banhos, outras coisas. Como é que se mantém isso depois? Existe... Funciona eu ter, na minha casa ou no meu ambiente de trabalho,
as coisinhas que eu borrifo e minha sala vai ficar limpinha, não sei o quê. Qual é a... Então, para equilíbrio de energia nosso, ou da casa, do ambiente de trabalho, Sim. eu me volto sempre aos elementos da natureza. Fogo, Tipo? terra, cristal, mineral, vegetal, eólico, aquático. Sim. Fogo, terra, água, ar. Como que você ativa o ar? Fumaça. Sim. A religião faz isso. Sim, através há do milênios. incensário, uma Nem série sabe de coisas. por quê. Não Mas sabe, ele faz, mas está fazendo. Então o incenso defumador, o turíbulo, o ar, ele é ativado através de som. As religiões têm música. Tem. Tem os instrumentos que tocam, tem os sinos, tem os atabaques, tem as músicas. Sempre tem um Isso som. ativa o ar. Então o ar tem uma ação ordenadora. Ele põe ordem na casa. Opa, olha só que legal. Então você acender uma varetinha de incenso, você já começou a perfumar a tua casa, caso você queira perfumar. Sim. Então o ar, o elemento da natureza, vai responder à tua intenção pensada. Tá. Não, essa varetinha de incenso é para harmonizar. Opa, agora você já desencadeou outra função. Você já jogou a tua intenção lá, que nós falamos no começo. Intenção. Exatamente. Intenção. Então eu acendi esse incenso para perfumar e vai perfumar. Eu acendi esse incenso para harmonizar. E ele vai fazer isso? Não. Na verdade, quem vai fazer isso não é o elemento ar. É o elemento que sustenta o ar. Não é elemento. É essa vasta consciência não física. Exemplificando, vamos explicar. Eu estou aqui no meu estúdio, é o local de que eu trabalho a maior parte do tempo. É um lugar que eu quero estar com ele harmônico, tudo. Alguém quer fazer isso na sua casa ou no lugar que trabalha. O que é o mínimo que ele precisa ter ou fazer no seu ambiente de trabalho, no seu quarto, aonde quiser? O que ele precisa ter no mínimo? Porque às vezes ele faz uma coisa sem consciência, o que acabamos de dizer, então não tem efeito nenhum, porque ele não sabe. Incenso. E uma planta seria o ideal. Planta, porque a planta você já tem ali vida. Você está usando um outro elemento. Movimento. E, na verdade, a planta, você pode estar com ela na água. E esse negócio de planta artificial não serve para nada, né? Planta original mesmo. A única coisa que ela tem é um reflexo de cor que anima um pouco o ambiente, mas sem uma ação vibracional. Um incenso, uma planta. E sempre contando, sem esquecer, a intenção. Quando você acende um incenso, você vai dizer, estou acendendo esse incenso para limpar a minha sala, minha casa, meu quarto, meu ambiente de trabalho. Positivar. Claro, positivar. Expandir. Isso. Então é importante, quando a gente trabalhar com o elemento, Grego, eu sempre recomendo, sempre pedir para limpar o que eu não quero e potencializar o que eu quero. Me trazer olha que paz, importante aí, ó. Harmonia. Duas coisas, isso. Equilíbrio, porque nada acontece até que deixar algo se clara a mova. sua intenção, o que você quer. Exatamente. Claro, eu não quero isso e eu quero isso também. Eu quero Lei da limpar. física, nada acontece até que algo se mova. Isso. Algo não se move sozinho. Sim. Tem que ter alguém. Alguma força Então eu motriz. quero alegria, bem-estar, iniciativa, novas oportunidades, concretizações, saúde, paz, harmonia, alegria, sabe, coisas... Olha que coisa importante, ó, ninguém pode adivinhar se você não disser, não é? Sim, sim. Ai, tomara que dê certo. Dá certo o quê? É a mesma coisa que você olhar e falar, Deus, ajuda. Aí é que tá. Tá, e aí? Ajuda com... Legal, vamos lá. Incenso, planta. Planta. Pode ser planta com flor, sem flor. O ideal é planta viva. Planta viva, tá. Vaso, porque você já tem a terra e a água. E a questão das pedras, Elcio? Bem legal também, porque a pedra tem polos magnéticos. Qualquer pedra eu posso ter no... Eu sempre, é igual ao incenso. Eu não falo de uma marca ou de um... Então o que eu tiver, eu tenho que colocar uma intenção naquilo. Você tem que gostar. Você vai estar na minha sala, no meu quarto, no meu local de trabalho, e você vai servir para mim para isso. Você vai me ajudar a fazer isso aqui. Você é minha aliada. Isso, exatamente. Então, você está aqui para harmonizar e deixar bonito também. Olha quanta coisa simples que o Elcio está falando. Simples. Não está mandando se mandar se vestir disso ou daquilo, não está falando de intenção
naquilo que você está fazendo, intenção. Intenção Colocar intenção tudo. naquilo que você está fazendo. Porque assim, o elemento da natureza, ele responde à ação mental. Olha a diferença. Tá. O elemento da tecnologia responde a uma programação, a uma sustentação elétrica, que também vem da criação, claro. Mas o homem nunca vai conseguir ativar um computador através do mental. Sim, Mas um computador nunca vai ativar um incenso. verdade. Então, é o mental que se alinha ao elemento da natureza ou o que a gente chama de pontos de força da natureza. Então, o dia que eu estiver na natureza, seja na praia, no mar, num bosque, numa floresta, numa grama, num gramado, né? Eu vou tomar um banho de mar para me refrescar no verão, é gostoso, mas pede também para te harmonizar. Eu não preciso entrar no mar só para me descarregar, tirar essa coisa de perseguição, né? Porque quando eu peço para harmonizar, o que tem de carga já sai. Ele vai funcionar, Sim. mesmo que eu não peça. Mas se eu potencializar isso, Olha que olha, dica, já valeu o programa inteiro só por essas dicas simples. e pessoas que... Você precisa definir o que você quer. Verdade. Definir o que você quer é fundamental. E se eu só intencionar, resolve? O brasileiro, o ser humano é louco para facilitar o que é fácil, Isso, né? é. Não. Desculpa a brincadeira, tem encosto que reza Pai Nosso também. Ah, claro. Então, você está lá rezando, sim, Pai Nosso sim. é maravilhoso. Mas não tira essa galerinha. O banho de erva já limpa uma boa parte. E uma erva que eu recomendo, que Opa. é muito boa, Tá. e que tem ricamente aqui nessa terra linda, é a folha de boldo. Folha de boldo, que ela serve para estômago, serve para o fígado, isso aqui, para banho, folha de boldo? Porque além das propriedades medicinais, Ah. ela tem as propriedades vibratórias. Folha de boldo, E é e da não interessa cabeça que boldo, é aos Chile, pés, não Chile, qualquer boldo. Na falta e na emergência, pega até o saquinho daquele chazinho e faz. Porque ali tem a essência E esse vibracional. pode ir da cabeça para baixo Da ali cabeça. tudo. Na verdade, essa restrição do banho ser do ombro para baixo, você pode ver que o banho que é feito do ombro para baixo são com ervas tóxicas. Então é esse Então, o aspecto. o Para não, aspecto pra não é- pegar no exato, seu olho, na ou- sua boca. exatamente. É interessante, olha, mais um aprendizado aí. Porque, não, o banho tem que ser... Não, tem banhos que você... Eu, particularmente, mesmo quando fazia banhos que diziam que era do pescoço para baixo, eu jogava na cabeça. Jogar assim. na cabeça. A cabeça tem que estar Nunca funcionando. teve problema, sim. Pelo amor de Deus. E nunca teve ao problema contrário. nenhum. Muito bom. Porque geralmente algumas ervas que são tóxicas, se ingeridas, vão causar desconforto, vão causar alguma coisa não legal. No olho pode causar uma Também, claro. Tem que tomar inflamação. cuidado, é. Mas o boldo é fantástico. Puxa vida, ó, chá de boldo. Como é que Fantástico. toma? Eu, quando faço de 1 litro e pouco, ponho algumas folhas, intuitivamente, deixo toma quase seu- ferver. Isso, toma o Quando seu banho começar normal a ferver, depois. desliga o fogo. Eu já peneiro Sim, num só para balde deixar e isso. vai comigo para o chuveiro. Faço o meu banho higiênico, completo aquele Isso, com água de chuveiro para ficar abundante. abundante e manda brasa. Mentalizo. Você Mentalizo o quê? faz um pedido. Peço para limpar, descarregar, remover. Chá de boldo, rapaz. Olha só, de folha de boldo. Porque a água é magnética. Sim. Ela tira cargas externas e peço para remover também tristeza, mágoa, limitação, crenças negativas. O que vier, o que você intuir na hora. Então tem coisa que fala assim, mas você vai pedir para tirar a mágoa? Sim, Claro, a essência. doutor. Mas você vai esquecer daquela pessoa? Não, isso chama amnésia. É, Eu não então. vou esquecer. Você- o banho tira isso, você não, vai isso trazer- chama lobotomia. É. Mas é que eu lembro da pessoa que me magoou, isso chama memória. Então vamos lidar bem com o que a gente tem e peço para tirar mágoa e vou me focar o quê? As coisas boas da minha vida. Sim, sem dúvida. Não Olha, as coisas que me causaram. foram 3 dicas aqui fabulosas.
As outras você deixa para falar nas consultas ou não? Imagina! Não, agora você... Tá bom. O Elcio, me dá um endereço de onde as pessoas podem te procurar. Nós vamos colocar aqui embaixo, você está vendo agora no seu monitor. Eu estou bem no centro de Florianópolis, uma travessa da Mauro Ramos, é na rua José Boatê, 181. Sim, José Boatê, tá. E tem o meu telefone pessoal, que é o 9631-3838. E ali você atende que dias aqui em Florianópolis? Eu não tenho dia definido. Não tem dia definido, então basta telefonar. Porque como é uma semana aqui, uma lá, às vezes eu vou de avião, às vezes eu vou de carro para São Paulo. E endereço de São Paulo? Onde você está atendendo em São Paulo? Na Lapa. Na Lapa. Na Lapa. Qual é o endereço lá, você tem? Eu tenho na Eliodoro Ébano Pereira, número 228. Eliodoro Ébano Pereira, 228, é Lapa, Pompeia? Lapa. É Lapa mesmo, Lapa. Tá. E lá o meu telefone é o 98441-8888. Tá, e esse é o prefixo de São Paulo, 11. Então tá bom. Elcio, pô, eu quero trazer você para outras oportunidades. Você vai ditar o que você acha que é importante nós tratarmos mais para frente, que o assunto é amplo. Hoje eu quis trazer o Elcio, além de revê-lo, né, que faz muito tempo que eu não via, e para a gente falar sobre a magia natural, mostrar esse aspecto, esse ensinamento que você trouxe, que eu fui feliz nesse aspecto. A intuição vale, né? Muito. Valeu trazer você aqui, né? E o nome? Então, fantástico, tá aí, então. Vida inteligente. E a gente tem muitas coisas aí, porque Elcio e eu, e mais um monte de pessoas, tem prazer naquilo que faz. Isso eu tenho certeza. Né? E a gente faz por prazer mesmo. E isso potencializa, né, o que a gente faz. E a gente faz sorrindo, com prazer, mostrando que não estamos lá para ganhar dinheiro, para tudo isso aqui. É gostoso servir. Quem não vive para servir não serve para viver. É verdade. Não é? Eu acho que é uma coisa maravilhosa. E que bom que você, outros colegas, o nosso querido irmão também, né, o Flávio Girol, né, que trata com você também, já esteve aqui, vai voltar aqui um dia também. Então, está aí à disposição de vocês, o Elcio. Só para a gente finalizar. E o curso? Se alguém quiser fazer curso, como é que é? Você me deu os atendimentos. A partir do... Eu posso entrar num curso em andamento? Como é que é isso? Não, porque eu termino uma turma e sempre começa outra. Sempre começa outra. Então são 5 meses, você sempre tem turmas. Você tem turmas, diversas turmas ou não? Tem uma? Sim, agora eu estou fazendo a magia dos anjos, que é um grau de magia, que a gente chama de graus, né? E dos 7 raios sagrados. Olha aí, então isso aqui vamos deixar para uma outra oportunidade. Isso aqui você já pergunta como é que é. Para encerrar, eu queria dar uma ideia sobre o que é esse conhecimento e essa capacidade que a gente tem e que passa. Quer dizer, passaram para mim. Eu nunca imaginei que um dia eu ia lidar com energias de forma pensada e funcional. Eu costumo falar para todas as pessoas que eu atendo, eu não dependo da tua fé. Daqui você sai limpo. O que está aí há 10 segundos e o que está aí há 10 mil anos. Para eles não importa. Não tem diferença, Não tem essa coisa dessa vida, de outra, de trauma. É o agora que a gente falou no começo do programa. Que tem gente que vem com diagnóstico pronto. É que eu fui num lugar e me falaram que em vida passada eu tenho um obsessor que me acompanha. Eu falei, te acompanha agora? Então não é passada. Claro, está aqui, é presente agora, hoje, falou, aqui. É hoje. O que está acontecendo hoje? Limpa o quê? Tudo, falou tudo. Então eu não crio dependência, eu não faço 2, 3 atendimentos. Ótimo, eu não faço tratamento. Muito bom colocado aqui, ó. É 1 hora que eu tenho ali, onde ali limpa tudo. Olha que maravilha. Ele não vai te escravizar. Não, imagina. Não tem. Ótimo, foi muito bom você falar isso. Eu pratico com as pessoas o que eu gostaria que praticasse para mim. Tem que ser, se né? um dia eu precisar. Tem que ser. Então a gente tem que dar o exemplo, né? Então é isso aí. Eu acho. Então, valeu. Tem que ser legal. Valeu, Elcio. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, a amizade, a companhia. Claro, sim. Daí, muito bom te ver. A semelhança, né? A gente atrai a mesma vibração. Então, para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre.